Se levantam as cortinas do futebol de outros tempos aqui na Rádio Colorada, a emissora oficial do Esporte Clube Internacional. Começa o programa Velhas Súmulas. As recordações sobre o tempo passado do nosso Inter. A isto se dedicam as tardes de sábado, da voz oficial desta instituição, o Internacional, que é a Rádio Colorada. Aqui falamos das tardes de campeonato, as noites de Copa, através dos relatos de quem as viveu e de quem as construiu. Construiu a história da camiseta com as cores gloriosas que tanto nos importam e nos esquentam o sangue e o coração. Sobre isto fala o Velhas Súmulas, as histórias do Inter. Em 1976, a grandeza do Inter se estendia pelo segundo ano consecutivo por todo o país. Mais uma vez, a camisa vermelha era a que ocupava o posto mais importante do futebol nacional. Campeão brasileiro. Bicampeão. Bicampeão consecutivo. 23 jogos, 19 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. 59 gols marcados. O carioca Dario José dos Santos, o rei Dadá Maravilha, fez 16 daqueles gols. Ganhou alguns hectares dentro dos corações colorados. É ele quem escutaremos na tarde de hoje. E arrancamos esta tarde com uma anedota. Na semifinal, o Inter superou o Atlético Mineiro por 2-1 no estádio Beira-Rio. O histórico gol de Falcão começou com Figueroa, na intermediária, que lançou uma bola para a zona ofensiva. Dadá, de primeira, entregou para Falcão, que então começou a tabelar de cabeça com o escurinho para logo marcar um dos gols do Inter, que mais ilustram a parte artística do futebol. No dia seguinte ao jogo, o treinador Rubens Minelli desafiou o Dario. E eu dei um passe sutil de primeira que eu mesmo não acreditei. Então, no outro dia, vamos repetir 10 vezes. Eu errei as 10. Batia no joelho, na canela. E todos os jogadores rindo, né? Aí o Minelli, bom, Dadá, agora você está com a palavra. Ele chegou e falou assim: Minelli, meus amigos, meus ídolos, jogadores, só tenho a dizer uma coisa para vocês. Eu erro quando eu posso errar, que é no treino. Eu acerto na hora que eu tenho que acertar, que é no jogo. Nossa Senhora, os jogadores bateram palma para mim, Minelli me abraçou, veio um por um me abraçar, falou assim: Dadá, nós gostamos da sua frase, você é um cara sincero, tá certo, você tem dificuldade com a bola, mas você tem facilidade de fazer o gol também. Então, aquele ambiente era muito família. Na final do Campeonato Brasileiro de 1976, disputada no estádio Beira-Rio, Inter movimentou o placar pela primeira vez no minuto de número 29 do primeiro tempo. Dario fez a caldeira alvirrubra ferver de vez. O narrador Fiore Gigliotti, da Rádio Bandeirantes de São Paulo, relatou assim o gol que abriu o placar daquela final, que terminou com um placar derradeiro de 2-0 favorável ao Colorado. Domiro pronto, correu, bateu, a bola chocou-se com a barreira, subiu, entrou, Dario, é fogo! Dario, torcida brasileira! Valdomiro cobrou, a bola bateu na barreira, subiu, ninguém subiu mais do que Dario cabeceou de cima para baixo. Ele confirma a promessa e já faz o gol do Internacional. Explode o Beira-Rio com essa manifestação terrível da torcida do Internacional. É um lago vermelho, estádio do Beira-Rio, com apenas um pedaço onde essa torcida corintiana agitando palidamente as suas bandeiras, mas o jogo está apenas começando, praticamente nem terminou o primeiro tempo. Não é motivo nenhum para a torcida do Internacional entender o jogo como definido. Não é momento para a torcida corintiana enrolar as suas bandeiras e sofrer o castigo do desespero. Não
confiando na virada do seu time. O tempo passa. 29 quando o Dario de cabeça fez o gol. Agora meia hora, torcida brasileira. Dario número 9. 1 para o Internacional, 0 para o Corinthians. Que seja uma tarde boa a todos e a todas. É o desejo do Velhas Súmulas e da Rádio Colorada para quem nos acompanha nesta tarde de sábado. Mais uma oportunidade para, como sempre, viajarmos pela história do nosso Inter. Está no ar a edição de número 8 do Velhas Súmulas. E esta é uma edição que, humildemente, nós dedicamos a um grande colorado que nesta semana passou a preencher o terceiro anel de arquibancadas do Beira-Rio. Trata-se do senhor Noé Melo Fernandes, conhecido como Seu Noé. Certamente quem já frequentou o Beira-Rio em algum dia de jogo o viu por lá. Um senhor de estatura pequena, uma barba longa e grisalha e pilcha. Sempre também de pilcha colorada. Com pesar, recebemos a notícia da morte do Seu Noé, que era conhecido como o Gaúcho do Beira-Rio, um torcedor que, de uma maneira ou de outra, simbolizava o espírito da torcida colorada dentro do estádio, com uma fidelidade ao Inter no momento bom, no momento ruim. Seguiu o Colorado por 5 décadas ao menos, sempre devidamente fardado com os trajes gaúchos, e nesta semana, aos 85 anos, nos deixou. Bom, obrigado por tudo, Colorado, como destacou o Inter em seu perfil no Twitter ao final da noite da última quinta-feira, quando ocorreu o falecimento. Como diz a música que ecoa no Beira-Rio também nos dias de jogos: até lá no céu eu serei Inter. Até sempre, seu Noé. O avanço da pandemia de Covid-19, que segue a causar impactos na realidade de todos nós, além de fazer muitas vítimas, de infectar muitas pessoas, também atingiu de uma maneira ou de outra o internacional. Obviamente que o contexto do futebol, por estar paralisado por si só, já gera um impacto bastante grande na realidade financeira de cada instituição que trata o futebol como sua principal atividade, que é o caso do nosso Inter. Mas o Colorado pede a quem pode, seja sócio, seja sócia, mantenha sua ajuda ao Inter, que também sofre os impactos de toda a paralisação do futebol e todas essas consequências que se geram a partir desta situação. Como sempre diz o mar vermelho nas arquibancadas do Beira-Rio: Inter, estaremos contigo. E é hora, para quem pode, de fazer cumprir o máximo possível esta frase. Mais do que nunca, Colorado e Colorada, o Inter precisa de ti. O programa desta tarde chega com produção, edição e apresentação deste que vos fala, Diego Cigales, participações de Leonardo Pfister e Hernani Campelo. A coordenação do Departamento de Mídia do Internacional é de Valéria Pereira, a gerência do Departamento de Mídia é de Amanda Munhoz, a vice-presidência de Marketing e Mídia é de Nelson Berni Pires e a presidência institucional de Marcelo Feijó de Medeiros. O Velhas Súmulas conta com o apoio de Banrisul, o Banco dos Gaúchos, Unimed, cuidar de você, este é o plano. Vero, quem compara vai de Vero, a maquininha do Rio Grande. E Pompeia, patrocinadora oficial das Gurias Coloradas. Programa Velhas Súmulas da tarde deste sábado, 4 de julho, aqui na Rádio Colorada, a rádio oficial do Inter. Faz contato com um jogador que foi fundamental na conquista do bicampeonato nacional do Inter, ocorrida lá na temporada de 1976. Jogador que foi artilheiro do Inter dentro daquele campeonato brasileiro e artilheiro da competição, com 16 gols marcados, incluindo um dos tão importantes gols daquela final da temporada de 1976. O contato hoje é com o grandioso Dadá Maravilha, Dario, ex-atacante do nosso Inter, ao qual eu já dou o meu muito boa tarde. É um prazer te ouvir aqui na Rádio Colorada. É um prazer que se desenvolveu entre Internacional, Torcida Colorada e Dadá Maravilha. Bem, a minha apresentação
foi muito boa, porque os dirigentes me deixaram à vontade. Falaram que confiavam em mim, eu sabia da minha responsabilidade de substituir o goleador Flávio, que era o ídolo da torcida, né? E eu fui preparado. O carinho foi tão grande que eu danei a prometer, vou ser artilheiro, vou fazer o gol do título, aquilo que era peculiar no Dadá, né? E Deus, na sua infinita bondade, tudo que eu falei, Ele permitiu, e um pouquinho mais ainda, porque eu cheguei até a jogar bola no Inter, porque eu era um cara só goleador, dava minhas caneladas. Mas vendo o Falcão jogar, Valdemiro, Lula, aqueles jogadores extraordinários, eu aprendi também, porque a gente aprende vendo. Sem dúvida nenhuma, Dadá, sem dúvida nenhuma. Bom, Dadá, aquele título de 1976 fez com que o Inter ganhasse o título do Campeonato Brasileiro em duas ocasiões seguidas, o que não é nada comum, tendo em conta a dificuldade que o nosso campeonato ele apresenta para cada equipe historicamente. Por que no teu entendimento o Inter conseguiu se manter como campeão em 76 depois de ter ganhado em 75 também? Bem, os jogadores eram bons, mas a realidade é que o treinador era fora de série. Ele sabia as virtudes e defeitos de cada jogador, ele sabia motivar. O Minério foi uma criatura humana maravilhosa, e um técnico extraordinário. E os jogadores eram uma família, porque o Minério ele fazia questão de reunir a esposa dos jogadores, deixava a esposa conversando, depois os jogadores vinham falar com a esposa. Então, eu aprendi muito no Inter e aprendi muito com o Minério. Dadá, daquele time de 76, tu já comentaste muitas vezes sobre a importância que tinham aqueles jogadores, aquela equipe, mas que recordações ficaram para ti daquela passagem de quase 2 anos no Inter? Bem, eu vou ser sincero, eu fiquei mais humilde também, porque eu era muito entusiasmado e falava, prometia aquele negócio todo. Cheguei no Inter, vendo aquele Figueiredo, Marinho, os caras numa humildade, Manga, os caras o Lula, os caras numa humildade tremenda. Eu falei, peraí, quem sou eu para de respeitar de respeitar a união, de respeitar a humildade, de respeitar o coleguismo, o profissionalismo daquele time que eu encontrei que só somou na minha vida esportiva. Perfeito. Eu queria passar contigo por 3 gols que tu tiveste participação direta, sendo que tu marcou 2, eu acho que talvez sejam os mais especiais no Inter. Começando pelo gol na final do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, eu gostaria que tu relembrasse aquele gol que teve uma grande importância para aquela conquista. Logicamente que o Grenal é o jogo que marca na vida de cada jogador. O jogador do Grêmio para consagrar tem que fazer gol no Inter, o jogador do Inter para consagrar tem que fazer gol no Grêmio. Então, eu sabendo disso, eu digo para Grenal eu vou treinar dobrado. Quer dizer, quando eu enfrentar Caxias, outro time, com todo o respeito que ele me merece, eu treinava mesmo. Mas quando chegava no Grenal, eu ficava 24 horas por dia pensando no jogo. Era a minha vida, Zito. Eu posso me consagrar como posso sucumbir, posso cair aqui. Então, a minha vida era pensar no Grenal. Quando eu joguei no Flamengo, a minha vida era Fla-Flu. Quando eu joguei no Atlético, a minha vida era Atlético Cruzeiro. Quando eu jogava no Bahia, era Bahia de Vitória, e assim por diante. Eu sabia que a consagração estava nos clássicos. Tanto que nos clássicos eu treinava mais, nos clássicos eu ficava imaginando jogadas mais. Enfim, o meu cuidado com o clássico era tudo, porque estava ali a consagração do Dadá, que virou rei. Exatamente porque nos clássicos ele decidia. Perfeito. Sobre aquele gol na final contra o Corinthians, na final do Campeonato Brasileiro de 76, eu gostaria que tu relembrasse, que ajudou a abrir o caminho para aquele título, né? Bem, aquele título era demais, porque a torcida corintiana estava invadindo todos os estádios adversários e estava ganhando. E aquela torcida do Corinthians também é louca, né? E não foi diferente com a gente. A torcida do Corinthians compareceu em massa, gritou aquele negócio.
Só que o Dadá Maravilha, esse que vos fala, quando a torcida gritava, mais motivava o Dadá. Mais eu corria. E, logicamente, mais eu fazia os gols. Então, a minha vida era contida nas emoções. Porque eu tinha a sensibilidade e a clareza de saber que tecnicamente era sofrível. Eu tropeçava na bola, dava de canela. Eu realmente, tecnicamente, fiquei a dever. Só que eu segui a produção do treinamento. Eu treinava muito. O Mineiro treinava muita gente. E ele, sabendo que eu gostava de treinar, me treinava bastante. E eu dei muita sorte, porque o Manga adorava treinar. Então eu ficava chutando, cabeceando com o Manga. Então o Manga treinava barbaridade, eu também. O Manga fazia barbaridade de barra de esporte, eu fazia barbaridade lá no ataque. Exatamente. Mas teve um gol que tu não deu de canela e foi longe disso. Eu falo daquele gol na semifinal contra o Atlético Mineiro, depois daquela tabela do Falcão e do Escurinho. Tu ajudou a iniciar aquela jogada e foi com um passe de primeira de muita qualidade, Dadá? Aquilo foi um caso que eu gosto de contar para todo mundo, porque o Minelli, ele, além de ser um grande treinador, mas ele era um paizão também, ele brincava muito com os jogadores. Aí quando acabou o jogo, o Minelli pegou e falou: eu não acredito que o Dadá fez essa jogada. Segunda-feira eu vou treinar e sair mais 10 vezes para repetir essa jogada, porque o Dadá não me convenceu. Pelo amor de Deus, o toque dele foi de Pelé, o toque dele foi de um astro. Aí chegou na segunda-feira e pegou o Manga, que o Manga adorava treinar muito. Aí pegou o pessoal e vamos fazer aquela jogada do Figueiredo lançar 50 metros, o Dadá dá Escurinho dá pro Falcão fazer o gol. E eu dei um passe sutil de primeira que eu mesmo não acreditei. Então, no outro dia, vamos repetir 10 vezes. Eu errei as 10. Batia no joelho, na canela, e todos os jogadores rindo, né? Aí o Minelli, bom, Dadá, agora você está com a palavra. Eu cheguei e falei assim: Minelli, meus amigos, meus ídolos, jogadores, só tenho a dizer uma coisa para vocês. Eu erro quando eu posso errar, que é no treino. Eu acerto na hora que eu tenho que acertar, que é no jogo. Nossa Senhora, os jogadores bateram palma para mim, Minelli me abraçou, veio um por um me abraçar, falou assim: Dadá, nós gostamos da sua frase. Você é um cara sincero. Tá certo, você tem dificuldade com a bola, mas você tem facilidade de fazer gol também. Então, aquele ambiente era muito família. Os caras me gozavam muito, mas também eles falavam: Dadá, a gente brinca contigo, gosta que você é ruim, mas você é o nosso bicho. Nosso bicho, era maravilhoso. Eu brincava muito, eu era muito amigo do Falcão, namorava até no mesmo prédio. E o Falcão falava assim para mim: Dadá, você é um fenômeno. Dadá, faz uma frase aí agora. Eu falei assim: tem duas coisas que eu não sei fazer: jogar futebol e perder gol. Desculpe a brincadeira, dá a impressão até que eu sou mascarado, mas não é porque eu gosto de brincar também. Bonita história, Dadá, bonitíssima história. Eu quero agora falar de um outro gol contigo, que também não tem nada de pouca técnica, tem muita técnica, inclusive, não sei se tu vai lembrar de cabeça. Final do Gauchão de 76, representou o título do octacampeonato, a sequência do octacampeonato gaúcho pro Inter, gol que tu marcaste no Grenal, que foi uma legítima pintura. Não, ali, sacanagem não. Ali não foi Dadá, não. Aquela categoria foi do Falcão. Aquela categoria foi do Falcão, não foi Dadá, não. Me desculpe, mas eu tenho que ser realista. Aquilo ali que eu fiz, eu até hoje não acredito. Aquilo ali eu estou olhando o Falcão. Dadá, queria pedir para tu relembrares, Dadá, especialmente para os torcedores e as torcedoras mais novas, como é que foi aquele gol? Foi um gol por cobertura contra o goleiro do Grêmio, né? Foi, o Lula foi sim, porque nós estávamos de 1-0 e o Grêmio estava em cima da gente. E eu vinha da defesa, que foi um escanteio.
E eu saí correndo. Aí eu já deixei os bancos para trás, né? O Lula foi de fundo e cruzou para trás. Aí eu vi, quando eu vi aquele goleiro em cima de mim, caindo, eu peguei e falei, não tem jeito não, você está bate nele. Aí eu dei um sotinho assim, por baixo da bola. Aí o jogador, quando acabou o jogo, todo mundo riu, né? Falei, Dadá, aquele gol tá Falcão, né, pra você. Mas Dadá, de vez em quando, tinha momentos de gênio. Que bonita história. Dadá, eu queria te fazer uma pergunta, voltando um pouquinho mais pro teu passado. Tu começaste a jogar bola a partir do teu período no Exército, né? A primeira vez que chutei uma bola na minha vida, eu tinha 19 anos, foi no Exército. Eu era ruim de doer, mas eu tinha uma velocidade incrível, porque na minha infância eu era bandido, ladrão, saía para assaltar, eu era do lado do diabo. E só vivia roubando. Mas aí os guardas que me prenderam, um chegou e falou, não aguento mais não, agora eu vou dar um tiro na sua cabeça. Eu com medo de morrer, eu falei, vou largar esse trem. Aí fui pro Exército. Quando eu chego no Exército, o capitão reuniu os soldados todos, minha companhia, tinha 20 companhias, ia ter um campeonato. Ele pegou, chegou e falou assim, gente, vai ter um campeonato aqui, e o meu amigo capitão lá da 28ª, ele está gozando, ele vai ser campeão. E tinha todo o direito de falar, porque os jogadores do Flamengo e do Botafogo, que eram os melhores jogadores do Brasil, estavam na companhia dele. Aí ele pegou e falou assim, olha, estou sendo gozado, o capitão está me gozando, dizendo que vai ser campeão, e é lógico que eles vão ser campeão, porque o time deles é melhor, tal. Aí o Edson, que era meu amigo, falou assim, ô maluco, meu apelido era maluco. Ô maluco, fala qualquer merda. Aí eu falei, vou falar o quê? Eu nunca joguei bola. Fala qualquer merda. Eu falei, então merda é comigo mesmo. Então merda é comigo mesmo. Capitão, o senhor falou que se a gente não for campeão, vai ficar todo mundo preso aqui no quartel. Certo? Então faça uma aposta com o senhor. E se a gente for campeão, o senhor deixa a gente ficar 30 dias em casa? Você é muito abusado, hein? O capitão falou, você é muito abusado, como é que você fala uma porcaria dessa? Falei, não, o senhor não falou que vai prender a gente? Me deu direito a eu fazer uma conta proposta. Aí ele olhou para mim, tá bom, mas você vai ver, eu vou te perseguir. Se não for campeão, você só vai ficar preso. Falei, tudo bem. Aí no outro dia, o sargento pegou, reuniu todo mundo, falei, vou fazer um jogo aqui, e eu quero ver a posição de cada um. Aí eu fui no Edson, que era meu amigo, falei, vem cá, qual é a minha posição? Posição, você não tem posição nenhuma não, isso é uma porcaria. Falei, não, mas uma posição que eu posso jogar aí. Bem, com a sua velocidade e a sua impulsão, você tem que ser centroavante. Porque eu tinha impulsão primeiro, que eu pulava muro, subia para roubar, corria da polícia, que deu uma velocidade incrível. Aí, fizeram o jogo lá, esse Edson era muito meu amigo, ele falou assim, eu vou mandar no pênalti, eu vou cruzar no pênalti, com essa impulsão, eu dar uma cabeçada. Falei, tá legal. E ele batia bem na bola, era mais ou menos um gesto, sem exagero para bater na bola, era um Falcão também. Aí ele deu no segundo pau para Dadá, eu vi, saco. Ele deu outro saco. Aí ele lançou outro, metiu o bicudo, gol. Aí, quando acabou o treino, o sargento veio, correu, me abraçou. Eu gostei de você, menino. Se você treinar, cabecear e chutar, você vai ser um grande jogador. Aí tudo bem. Começou o campeonato, nós ficamos treinando e tal. Eu fui artilheiro com 33 gols, 24 de cabeça. E no último jogo nós ganhamos de 6-5 do favorito, que era o jogador do Flamengo e Botafogo. E eu fiz 5 gols de cabeça. E os caras ficaram impressionados, né? Aí o sargento pegou, ele era amigo do Gradinho do Campo Grande. Aí ele falou, Gradinho, aí ligou pro Gradinho, eu vou levar um centroavante aí, que vai ser um dos maiores centroavantes do mundo. O cara na cabeça fatal e na velocidade ninguém pega. Aí falei, então traz ele. E eu fui, quando eu cheguei lá, Gradinho, é você? Eu disse, sou eu. E cadê sua esteira?
Aí eu sou pobre, não tenho esteira não. Eu falei, não tem problema. Quando que você calça? 42, muita gente calça 42. Arruma uma esteira pra ele aí. Aí eu entrei. O titular do Campo Grande estava ganhando reserva de 2-0. Aí ele perguntou, entra lá. Eu entrei. E tinha um meia muito bom. Eu falei, amigão, cruza no segundo pau pra mim. Cruzar pra você, o que? Não sei. Aí os caras, cruza pro rapaz daí no segundo pau, o que tem? Mas esse cara deve ser ruim. Cruza. E o cara batia bem na bola, era mais ou menos um gesto para bater na bola. Aí ele cruzou, fiz 3 gols de cabeça. E demos do profissional. Aí o Gradinho pegou, acabou, e falou, vem cá, presidente, vem cá. Esse homem vai dar dinheiro pra gente. Faz um contrato profissional com ele. Era 200 e pouco. Era dinheiro para encardir. Eu falei, vem cá, o senhor está brincando comigo? Não, é isso. E se você ficar titular, vai ser 350. Eu falei, pô, mas esse dinheiro, eu fico milionário, fico rico. Aí, tudo bem. E teve uma chance lá, me colocou da meia fazer gol. Aí nós fomos lá contra o Bom Sucesso, no Maracanã, preliminar de Fla-Flu. E o Bom Sucesso era a sensação do campeonato. Tinha ganho do Flamengo e do Fluminense. Quer dizer, eles eram um super favorito ganhar da gente, né? Aí, tudo bem. O Gradinho pegou e falou assim, ó, você vai entrar jogando, você é meu titular, é a chance da sua vida. O Maracanã vai ter no mínimo 150 na preliminar, 150 mil, a chance de você mostrar o Brasil, principalmente para a Rádio Globo, que era o maior sucesso do mundo. Falei, tudo bem, seu Brasil, eu estou preparado e tal. E fomos. Aí Bom Sucesso 1-0, Bom Sucesso 2-0. E tinha o Norival, que era o dono do time, ele não gostava de mim, ele estava dando bola para mim. Aí eu peguei, fui na beirada, eu sou Gradinho, o Norival não gosta de mim, ele dá bola, não, eu estou vendo. Chama Norival. Lança, mas ele é muito ruim, eu sei que ele é ruim. Lança para ele e cruza no pênalti para ele. Que você bate na bola como ninguém. Tá bom. Aí Norival lançou, eu entrei correndo, dei um bicudo, gol. Aí deu outro bicudo, gol. Ele lançou 2 de cabeça, o gol. Ganhamos, nós estávamos perdendo 2-0 no Sucesso, ganhamos 4-2. Aí a torcida, não sabia meu nome, quando grita, dá pro 9, a torcida do Flamengo, a torcida do Flamengo, dá pro 9. Aí quando acabou o jogo, o repórter falou, isso aí é o Darinho, que vai ser um dos maiores goleadores do Brasil e tal. Aí, quando acabou o jogo, eu estou parado e um moço bateu nas minhas costas. Aqui, você vai viajar para Belo Horizonte. Eu falei, eu para Belo Horizonte, para quê? Você vai para o Atlético. Eu falei, mas vem cá, Atlético, nem aquele time que jogou contra o Cruzeiro, passou pela televisão, que a torcida é doida, fica gritando galo, é essa mesmo. Aí, acabou o jogo, tomei um banho, dei entrevista para todas as rádios, que eu estava indo para o Atlético, eu ia realizar um sonho de ir para a seleção brasileira. Aí o cara, amigão, para de palhaçada. Você passa canelada sua, você vai chegar na seleção brasileira? Eu digo, eu tenho uma motivação para chegar, para mostrar a você que eu vou chegar. Aí o estádio todo escurinho, que eu estava falando na Rádio Globo, estádio escurinho, fui para o Atlético, no começo apanhei, mas depois o Strick chegou lá, o Gradinho tinha falado para o Strick, o Strick, faz um esquema para esse garoto. Cruza no segundo pau e lança para ele, que você vai ver. Esse cara vai arrasar. Aí o Strick pegou e me colocou no time, eu danei a fazer gol. Aí o Atlético tinha 5 anos que não ganhava do Cruzeiro e foi jogar do Cruzeiro. Aí eu fiz uma loucura. Os caras, o Atlético tem 5 anos que não ganha do Cruzeiro. Eu falei, também tem 5 anos que não tinha Dadá. Agora nós vamos ganhar do Cruzeiro. Fui vaiado, né? E nós ganhamos, o Cruzeiro fez 1-0, eu fiz 2 gols, ganhamos 2-1. E a torcida começou a gritar. Aí, meu nome era Darinho. Aí quando acabou o jogo, eu cheguei e falei, Darinho não é profissional, não. A partir de hoje é Dadá. Aí os caras, você é doido, Dadá, vamos chamar de viado, aí pode Dadá. Aí
a torcida do Cruzeiro começou a me xingar, aí fez 1-0 no primeiro tempo, no segundo tempo se jogou ganhando 2-1. E acabou o tabu de 5 anos que não ganhava. Aí daí para lá eu ganhei a ser artilheiro, sou um artilheiro mineiro 4 vezes. Aí também sou um artilheiro brasileiro, né? Eu, Túlio, Romário e o Freze. Somos os maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro. E daí fui para o Inter aí, o Inter abriu mais uma porta, porque aí eu me consagrei mesmo como goleador. Aí não era só perna de pau, já era um goleador, não era perna de pau. E a minha vida é essa. Na humildade, consegui chegar onde muitos não esperavam, para ser sincero, não esperavam. Muito bonita a história, Dadá, tu que começaste no Campo Grande, foi pro Atlético Mineiro, Flamengo, voltou pro Atlético Sport, até chegar ao Inter e depois também brilhou para outras equipes do nosso futebol. Dadá, para fechar, eu gostaria que tu fizesse um depoimento pra gente. Quem foi o Dadá jogador? Olha, o Dadá jogador, foi jogador, chegou a Dadá por ser honesto. Eu sou um cara muito honesto, sou um cara muito humilde como pessoa, sou um cara muito profissional. E uma coisa eu botava na cabeça: eu estou aqui jogando futebol, o torcedor está lá em cima, ele quer gol, ele quer ser campeão, então ele vai ser campeão e vai ver gol. Perfeito, perfeito. Dadá, te agradeço muitíssimo por ter atendido a Rádio Colorada, por ter falado mais uma vez para a torcida colorada. Foi um prazer ouvir as tuas histórias. Até uma próxima. Um abraço para você. Quero mandar beijo e abraço para a torcida colorada, que me ama muito. Mas me desculpem também. Eu quero mandar um abraço também para a torcida do Grêmio, que me respeita muito. Eu passava na rua, os caras: Dadá, sou gremista, mas sou teu fã. Cansei de ouvir isso. Então, muito obrigado à torcida do Grêmio também. Agora, a torcida colorada eu amo. Jesus no coração. O programa Velhas Súmulas, na tarde desse sábado, faz contato com o jornalista Hernani Campelo, dono de uma memória carregada de lembranças e conhecimento sobre a história do Internacional, especialista de primeiríssima categoria, e por isso ele é sempre o responsável por passar a limpo, junto conosco aqui no Velhas Súmulas, dos fatos alvirrubros que aniversariaram ao longo dos últimos 7 dias, ao longo desta última semana. Hernani, antes de mais nada, muito boa tarde, é um prazer, como sempre, conversar com amigos aqui no Velhas Súmulas sobre a história do nosso querido Inter. Boa tarde, Diego Cigales, a alegria é toda minha, a honra é toda minha de relembrar feitos relevantes do Clube do Povo. Sem dúvida, Hernani. E olha, começamos a nossa lista de fatos dessa semana por uma temporada especialíssima, porque lá em 1950... o futebol brasileiro recebeu pela primeira vez uma Copa do Mundo e o Inter estava lá dizendo presente, como também aconteceu há poucos anos em 2014. O Inter cedeu a sua estrutura para a organização do Mundial de 50 e no dia 28 de junho de 1950, ou seja, completou-se aniversário desta data, no último domingo, o estádio dos Eucaliptos recebia um jogo de Copa do Mundo, Iugoslávia versus México. O Inter tem a sua história entrelaçada também com a dos mundiais de seleções, Hernani. Exatamente, Diego. Há 70 anos o Inter sediava pela primeira vez jogos de Copa do Mundo em seu estádio próprio. E também, em 1950, como aconteceu em 2014, a Copa do Mundo foi motivo para o Internacional modernizar a sua estrutura. O estádio dos Eucaliptos, o estádio Ildo Meneghetti, que era o nome oficial, nome do patrono do Esporte Clube Internacional, que era presidente quando o Internacional comprou a área no bairro Menino Deus em 1931. 1930 comprou a área, inaugurou o estádio dos Eucaliptos no primeiro trimestre de 1931. E o pavilhão era um pavilhão antigo de madeira, e para a Copa do Mundo de 1950, o Internacional iniciou uma ampla modernização e ampliação do estádio Eucaliptos. Uma obra que levou menos de 2 anos para ser concluída, foi concluída uma semana aproximadamente antes da Copa do Mundo de 50, com a construção do enorme pavilhão de concreto, que ficou erguido até recentemente, até poucos anos atrás, ali na Rua Silveiro, no bairro Menino Deus. E duplicou, assim, a capacidade do Eucalipto, que anteriormente era de 10 mil, passou a ser de mais de 20 mil
torcedores. E o Inter sediou 2 jogos daquela Copa do Mundo de 1950, 28 de junho, como tu bem falaste, Iugoslávia 4, México 1. O México tinha o famoso goleiro Carvajal. E dias depois, no dia 2 de julho, para ser mais preciso, o México enfrentou a Suíça. Foram 2 jogos da Copa do Mundo no estádio do Internacional. Internacional que voltou a sediar a Copa do Mundo em 2014 e é um dos poucos clubes do mundo que tem essa primazia. Bonitas recordações. O Internacional também com toda a sua relação com o Mundial de Seleções. Bom, Hernani, ainda permanecendo no 28 de junho, porém, de 1977, ou seja, completou aniversário no último domingo, seu 43º aniversário, o ex-jogador colorado, meio-campista, Perdigão, atleta que começou a carreira no futebol paranaense, chegou a jogar em Portugal, rodou o Brasil, na metade do início dos anos 2000, chegou ao futebol gaúcho e depois veio parar no Inter, a partir de um muito bom campeonato feito no 15 de Campo Bom, para vir ao Inter, participar daquela temporada de 2005, do vice-campeonato nacional e depois para ganhar o mundo. Perdigão, apesar de tudo isso, essa imagem que a gente tem de um ser carismático, de frases de efeito, também dentro de campo ele tinha suas qualidades, era um meio-campista de muito bom passe, Hernani. Era um jogador muito técnico, o Cleiton Eduardo Vicente, o Perdigão, nasceu em Curitiba. Ele foi vice-campeão gaúcho pelo 15 de novembro em 2005, 15 de novembro que foi o principal rival do Inter no estado do Rio Grande do Sul entre 2002 e 2005. Tanto que foi vice-campeão gaúcho em 2002, vice-campeão gaúcho em 2003 e vice-campeão gaúcho em 2005, quando também o Internacional realizou a 4ª final seguida contra clubes de fora de Porto Alegre, porque em 2004 tinha sido o Esporte Clube Ubra de Canoas. Inter era campeão gaúcho, mas aquele time de 2005, do 15 de novembro, vários jogadores se destacaram, entre eles o Edemilson, volante, o Edgley, zagueiro, e o Perdigão, o Cleiton Eduardo Vicente, meio-campista. Ele era um jogador de muita qualidade, especialmente no passe, um condutor de bola, um jogador que quando o meio-campo estava enroscado, sempre achava um passe para clarear a jogada, vestiu a camisa do Inter por aproximadamente 100 partidas, marcou gol com a camisa do Inter, e ali foi campeão da América, foi campeão do mundo, foi campeão da Recopa de 2007, e saiu do Internacional para seguir a sua carreira em outro grande clube, porque ele vinha numa carreira e ele já estava lá com 28 anos praticamente quando chegou no Internacional, vinha de muitos clubes médios, importantes, mas médios no cenário brasileiro, como Caxias, Náutico, Joinville, Londrina, e faltava uma grande participação num clube gigante para seguir a sua carreira em outros grandes clubes como foram depois do Internacional, Vasco da Gama e o Corinthians. Grande Perdigão, cara carismático fora de campo. Hoje o torcedor do Inter lembra muito mais do Perdigão fora de campo, até muitas vezes do que em campo, mas eu prefiro lembrar sempre o Perdigão atleta, o Perdigão jogador de futebol, que era sim um jogador de muita qualidade técnica e estava no elenco campeão do mundo FIFA do Internacional pela sua qualidade de jogador de futebol, que era muito boa sim. Sem dúvida. Aliás, em relação a gols do Perdigão, Hernani, ele marcou um com a camisa do Inter, foi na fase de grupos da Libertadores de 2007 contra o Emelec, num 3-0 aqui no Beira-Rio, uma bordoada de fora da rua, um belíssimo gol, inclusive. E foi o único, né, em praticamente 100 jogos com a camisa do Inter. Eu tenho aqui 94 jogos dele com a camisa do Inter, mas carece de uma confirmação exata. Mas quase 100 jogos fez um gol, esse aí que tu lembrasse, um lindo gol de fora da área contra o Emelec. Bom, Hernani, ainda falando de meio-campistas, completou aniversário nesta semana, na segunda-feira, para ser bem específico, no 29 de junho, um total de 54 anos da estreia do meio-campista Elton, um jogo amistoso contra o Palmeiras, disputado lá nos Eucaliptos, em 29 de junho de 66, intervenceu com gols do Miranda. O Elton foi um importante jogador do Inter, especialmente naquela segunda metade dos anos 60, Hernani. Começo falando do Miranda, se tu me permitires, pode ser? O Miranda era um atacante que fez sucesso no Corinthians paulista, jogou inclusive no futebol europeu, na Juventus de Turim, e no Internacional não teve tanto sucesso o Miranda. Mas nesse amistoso que tu referiste contra o Palmeiras, ele fez os 2 gols da vitória colorada, e o Palmeiras tinha um baita time nos anos 60, Academia Palmeirense. E o detalhe do Miranda é que ele, claro, eu não vi o Miranda jogar, mas sempre ouvi histórias do Miranda, que ele batia muito forte na bola, tanto que o chute dele ganhou o apelido da imprensa na época de Mirandaço. Quando o Miranda ia bater uma falta, os jogadores do time adversário já ficavam com muito receio, especialmente
no time colorado, o Miranda fez os 2 gols contra o Palmeiras. Um amistoso no Eucaliptus com o Agomar Martins no apito, e o Inter de Gainete, Laurício, falecido recentemente o Laurício, Scala, Luiz Carlos Stadi, Elton e Chorinho, Carlos Castro, Miranda, Vanderlei e Roberto depois entraram no time. O Dorinho, grande o Dorinho, o Davi, atacante que também jogou no Corinthians Paulista, e o Braulio Barbosa de Lima, o garoto de ouro. Bom, sobre Elton, esse vale um capítulo à parte na história do futebol do Internacional, porque ele jogou no Inter não tantos anos assim, né? Ele jogou no Internacional de 1966 a 1960, quando ele encerrou a sua carreira. Mas ele ficou ligado ao Internacional até os últimos dias da sua vida. O Elton, que veio a falecer em 23 de dezembro de 2010, com 73 anos. E sempre foi muito ativo como membro do Departamento de Relações Consulares e Relacionamento Social do Internacional. Inclusive foi o coordenador, o diretor, digamos, do Departamento de Veteranos, o time de atletas que o Internacional sempre teve por muitos e muitos anos, o Elton que comandava esta barca, como gostam de dizer os jogadores, na atualidade. Mas como atleta dentro de campo, ele começou no Grêmio Porto Alegrense, jogou muitos anos no Grêmio, e aí foi pro Botafogo do Rio. E no Botafogo ele jogou no grande Botafogo, que tinha Gerson, tinha Garrincha, companhia limitada, e ele mesmo dizia que ele roubava a bola e entregava pro Gerson. Roubava a bola e entregava pro Gerson. Eu roubo a bola e o Gerson joga. Ele repetiu isso muitas e muitas vezes ao longo da sua vida, por isso que eu estou relembrando aqui. Porque ele era um volante de marcação, ferrenho, mas também era um jogador de qualidade técnica, mas ele era mais conhecido, notório marcador, até porque se consagrou evidentemente no Botafogo, super time do Botafogo, e aí ele roubava e tinha um canhotinha de ouro do lado dele, o Gerson, para lançar pro Garrincha e correr pro abraço, gol do Botafogo. Esse é o grande Elton, que chegou no Inter em 66, foi campeão gaúcho em 69, 70 pelo Internacional, e depois ficou ligado a vida inteira ao Clube do Povo do Rio Grande do Sul. E pela seleção brasileira ele vestiu a camisa canarinho, como se dizia muito na imprensa antigamente, no Pan-Americano de 1970. A gente recorda muito o Pan-Americano de 1956, que o Brasil foi campeão com o time do Inter representando a seleção brasileira, e foi o primeiro título do futebol brasileiro além do continente sul-americano. Foi no Pan-Americano de 56, conquistado no México. Mas em 1960, a CBD, hoje CBF, novamente convocou apenas jogadores do Rio Grande do Sul. E a seleção brasileira gaúcha foi vice-campeã do Pan-Americano, que foi disputado nesta ocasião na Costa Rica, que o Elton estava no time. Foi um grande jogador e um grande cidadão. Bonitas recordações em relação ao ex-jogador do Inter, Elton, lá do final dos anos 60. Bom, Hernani, a gente dá um salto temporal, vamos para o final dos 90, em um daqueles momentos que muitas alegrias deram à massa alvirrubra no final dos 90. 2 de julho, que veio a se completar aniversário, o 23º aniversário na última quinta-feira, daquele Grenal que terminou com vitória do Inter por 1-0, gol convertido pelo Fabiano e título estadual na conta, Hernani. Título marcante naquela ocasião. Foi o título do Internacional, o título de campeão gaúcho, aquele grande time que jogou aquele Grenal com André, Márcio Tigrão, Gamarra, Regis, 3 zagueiros ali, o Enciso na ala direita, o Anderson, meu amigo Anderson, alemão Anderson Luiz, o Fernando, baita volante, o Sandoval e o Arilson na ala esquerda. Fabiano Souza e Christian no comando de ataque, o time treinado pelo Celso Rotti. Entraram no decorrer desse Grenal o Celso Vieira, o Luiz Gustavo, que era um meia esquerda, formado na base do Internacional, e o Paulinho Diniz, o Paulinho Cavalhado. Gol para o Fabiano, aos 4 minutos do segundo tempo, uma quarta-feira à noite. O Inter tinha empatado o Grenal de ida lá no Estádio Olímpico no domingo anterior, dia 29 de junho. O Christian fez o gol do Inter, um belo gol do Christian no Grenal do Estádio Olímpico, e aí no Grenal da volta no Beira-Rio, o Inter ganhou por 1-0. Foi campeão gaúcho, o Inter não conquistava o título estadual desde 94, e foi uma vitória muito importante. O Inter embalou naquele ano, também fez uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, um time que ficou na memória do torcedor colorado, com destaques aí para o Fabiano e o Cristian, uma dupla de zaga memorável, o Fernando jogando muita bola no meio campo ao lado do Anderson, o Gamarra, um dos maiores zagueiros, tecnicamente falando, que até hoje jogaram com a camisa do Internacional, um gigante da defesa, apesar de não ter sido um zagueiro, de não ser uma pessoa tão alta de estatura, mas era um gigante como zagueiro.
grande fase do goleiro André Dorin, que jogou muitos anos no Internacional, fez aniversário recentemente também o André. Um bom time do Inter que conquistou merecidamente aquele título de campeão gaúcho de 97 para o delírio da Nação Vermelha. E bom, Hernani, agora nós chegamos no dia 2 de julho, porque, bom, tu citaste há pouco Garrincha, citaste Gerson, e Garrincha esteve no estádio Beira-Rio para um jogo pouco usual, digamos assim. O Garrincha defendeu as cores do Novo Hamburgo em um amistoso no dia 2 de julho de 69 aqui no Beira-Rio. Uma história curiosa. Garrincha com a camisa do Novo Hamburgo. Bom, ainda assim não foi suficiente para o Novo Hamburgo fazer frente ao time do Inter, Hernani. Exatamente, Diego Cigales, e nós recordamos bem e recuperamos essa passagem da história do futebol gaúcho, do Internacional, recentemente, quando resgatamos, inclusive, matérias de jornais daquela época. E, inclusive, tem fotos do Garrincha treinando no Internacional, e a imprensa da época cogitava, inclusive, a possibilidade da contratação do Garrincha pelo Internacional. O fato é que o Garrincha, em 1969, já não era mais o Mané, o anjo das pernas tortas, que encantou o mundo nas Copas de 58 e 62, sendo fundamental, especialmente na conquista de 62, mas também em 58, jogador formidável, o maior craque da história do Botafogo até hoje, com certeza, ao menos na minha opinião. E o Garrincha, em 66, fracassou junto com toda a seleção brasileira na Copa da Inglaterra e já enfrentava dois problemas. O primeiro, com questão de lesões sucessivas. Ele teve um problema crônico de joelho, inclusive depois de parar de jogar, ele concedeu algumas entrevistas dizendo que as sucessivas infiltrações atrapalharam o seu rendimento como atleta, mas também ele tinha o problema com a ingerência de álcool. Ele teve muita dificuldade com o álcool, consumia álcool, inclusive na época de jogador, isso também atrapalhou bastante a carreira do Garrincha, o extra-campo. E nesta época, que ele acabou vindo jogar pelo Novo Hamburgo contra o Inter, ele já estava sem um clube fixo e ele virava o Brasil fazendo jogos de exibição. Então ele jogava por cachê. E ele jogou em vários clubes Brasil afora. Lembro, por exemplo, do Olaria, lembro de jogos dele no Nordeste brasileiro. E ele foi contratado pelo Novo Hamburgo para este jogo. Também porque, nesta ocasião, ele foi casado muitos anos com a Elza Soares, uma das maiores cantoras do nosso país. E nesta ocasião a Elza Soares, no auge do seu sucesso e da sua carreira, estava em turnê aqui para o sul do Brasil e veio a Porto Alegre para fazer shows, e o Garrincha o acompanhou. Talvez tudo isso tenha gerado a possibilidade do Novo Hamburgo o contratar para um jogo. Ele chegou em Porto Alegre acompanhado da Elza. A Elza fez show no antigo Teatro Leopoldina, que existia na Avenida Independência em Porto Alegre. O Garrincha foi treinar inicialmente no Internacional, tem fotos dele treinando com o agasalho do Inter no Estádio dos Eucaliptos, e depois o Garrincha treinou um dia no Novo Hamburgo, o treino que era chamado apronto na época, para a partida do dia seguinte contra o Internacional, e jogou com a camisa do Novo Hamburgo no Beira-Rio. Quem o marcou foi o Jorge Andrade, e o Garrincha chegou a ensaiar os seus passos, os seus dribles famosos de outrora. Mas o Inter venceu por 3-1, um jogo amistoso no Beira-Rio. O Colorado jogou com Schneider, Edson Madureira, Pontes, Valmir Louruz e Jorge Andrade, Tovar, Dorinho e Sérgio Galocha, Carlitos, Chiquinho e Canhoto. Os gols do Inter marcados por Sérgio Galocha aos 15 do primeiro tempo, Tovar aos 17 do primeiro e o Chiquinho aos 7 do segundo. O técnico era o Daltro Menezes. Entraram no time do Inter no decorrer do amistoso o Valdomiro Vaz Franco, o Elton, que a gente falou há pouco aqui no programa, o Luiz Carlos Lua, zagueiro, o Gungo e o Edgar. O Chiquinho, só por curiosidade, foi um centroavante que veio junto com o Valdomiro de Criciúma, mas acabou não ficando muito tempo no Internacional. Garrincha jogou uma única vez no Beira-Rio, dia 2 de julho de 69. História pura e história bonita envolvendo um dos grandes nomes do nosso futebol nacional. Bom, Hernani, agora nós passamos para o 3 de julho, ou seja, se completou aniversário ontem, 17 anos da conquista do 35º título do Inter a nível estadual, quando vencemos o Novo Hamburgo, o 15 de novembro, por 1-0, com um gol do Flávio ali, obtendo aquela conquista para o Internacional, treinado por Muricy Ramalho. A base do Inter, campeão do mundo, ia sendo aos pouquinhos formada também já naquela ocasião, Hernani. Um gol bonito de falta do Flávio, Internacional campeão contra o 15 de novembro, nesse Campeonato Gaúcho, foi o tetracampeonato do Internacional, 4 decisões contra clubes de fora de Porto Alegre, 3 contra o 15, uma decisão contra a Ubra, e o Internacional foi campeão no estádio
Beira-Rio, uma vitória importante. Chegamos ao luxo da tarde para falarmos sobre a estreia de Dadá Maravilha, que completa aniversário justamente hoje, 4 de julho. No ano de 1976, ou seja, 44 anos, Dadá Maravilha estreava como jogador do Internacional, iniciava ali uma trajetória que é marcada basicamente pelas conquistas do estadual daquela temporada e mais ainda pelo título do bicampeonato brasileiro. O Internacional enfrentava o Esportivo de Bento Gonçalves pelo Campeonato Gaúcho no Beira-Rio. E uma grande plateia foi ao Beira-Rio para ver a estreia do Dario, uma renda gigantesca para a época. E mais de 50 mil pessoas foram assistir à estreia de Dadá, peito de aço, Dadá, Dario, Rei Dadá, uma figuraça e um grande centroavante. Manga, Cláudio, Marinho Pérez, Hermínio e Vacaria, Caçapava, Borjão, Carpegiani e Jair. O Borjão, irmão do Paulo César. Valdomiro, Dario e Lula entraram Escurinho e Flávio Minuano no segundo tempo. Gols de Jair, Dario e Borjão. E o detalhe é que o Internacional tinha 3 grandes centroavantes que contratou o Dario. Porque o Flávio Minuano, um extraordinário centroavante, consagrado no Internacional, foi para o Corinthians, foi para Portugal, voltou de Portugal para ser campeão brasileiro em 75 pelo Inter, ainda estava no elenco. E depois que saiu do Internacional, ainda foi o artilheiro isolado no Campeonato Gaúcho de 77, o Flávio Minuano, pelo Sport Clube Pelotas. Era um baita centroavante, ainda não era um jogador em absoluto final de carreira, não. Tinha o Ramon, que foi contratado a peso de ouro do futebol pernambucano, porque o Santa Cruz de Recife foi semifinalista do Campeonato Brasileiro de 1974 e 75, e o Ramon era um dos destaques daquele time. Outros destaques eram o Fumanchu, ponteiro direito, que foi para o Fluminense, o Givanildo, volante, que depois jogou no Fluminense e no Corinthians. Era um grande time, aquele time do Santa Cruz, e o Ramon veio para o Internacional a peso de ouro. E ainda tinha o Tadeu Bauru, centroavante formado na base, falecido recentemente, que era um bom centroavante, que depois jogou em vários clubes brasileiros. Mas o Inter mesmo assim foi lá e buscou o Dario, que também estava em Pernambuco, estava defendendo o Sport Recife. E o Dario, de cara, caiu nos agrados do torcedor colorado, virou ídolo absoluto, assumiu a camisa 9 do Inter e foi fundamental no título do bicampeonato brasileiro de 76. Um enorme centroavante, característica do grande Inter dos anos 70, que sempre teve grandes centroavantes. Claudio, Flávio, Dario e Bira, por exemplo. Exatamente. Hernani, um prazer tremendo, como sempre, repassar a história do Inter a limpo com o senhor. Até uma próxima. Abraço! Nesta tarde, aqui no Velhas Súmulas, o nosso espaço de leitura novamente dá voz a mais um texto vencedor no concurso de contos, crônicas, poesias e histórias do Inter, promovido pela FECIA, Fundação de Educação e Cultura do Internacional. Hoje vamos para a edição de 2019, para o texto que venceu na categoria Histórias do Inter. A produção é de Adilar Signori e tem como título O Racismo Nunca Teve Vez no Esporte Clube Internacional. Escrever uma crônica como esta não é tarefa simples. Sintetizar mais de 100 anos de vida do Esporte Clube Internacional foi uma superação, principalmente sobre a política de não discriminação com a inserção dos afrodescendentes em seus quadros. Outra dificuldade observada na pesquisa foi dirimir as controvérsias na consulta de documentos e chegar a uma rigorosa conclusão dos dados corretos. Ao decidir registrar sobre este assunto, o pensamento que me sobreveio foi esta pergunta que me fizeram na meninice: por que você torce por um time de negros? Naquele tempo, fui influenciado pelas vitórias do Rolo Compressor e da cor da camisa branco e vermelha do Esporte Clube Concórdia, da terra onde nasci, Roca Salles. Na verdade, o que foi decisivo para que eu fosse um torcedor ferrenho do Internacional foi o fato de se tratar de um clube de futebol aberto a todas as raças. Não conseguia entender a discriminação que eu via na infância de gostar ou não de uma pessoa pela cor da sua pele, branca, preta, parda ou amarela.
O que influía na minha avaliação era o caráter do ser humano. Em março de 1919, os irmãos José, Luiz e Henrique Pope decidiram trocar São Paulo pela cidade de Porto Alegre e vieram apostar a sorte no comércio gaúcho. Eles já tinham participado de jogos na capital paulista. Com algum conhecimento na cidade, tentaram entrar nos clubes que existiam para fundar um departamento de futebol. Todavia, encontraram a barreira do preconceito que vigorava, pois todos os clubes sociais eram formados apenas por estrangeiros. Insatisfeitos, tiveram o propósito de formar um clube de futebol popular e que congregasse os que eram rejeitados nas outras agremiações. Vejamos como o Internacional procedeu desde os primórdios da sua existência. Para a fundação do Esporte Clube Internacional, a reunião de Assembleia Geral foi realizada por um grupo de amigos na tarde de domingo, de 4 de abril de 1919, na residência de João Carlos Seferin. Ele emprestou o porão da sua casa, que ficava na Avenida Redenção, número 141, e mais tarde no número 1025 da atual Avenida João Pessoa. Devido aos assuntos importantes daquele histórico dia, foi convocada uma segunda reunião de Assembleia Geral para o dia 11, domingo à tarde, do mesmo mês. E foi nessa reunião que os fundadores tiveram a inspiração, a qual passo a transcrever conforme o artigo escrito originalmente. É que o novo clube, aceitando a participação de todos, não sendo centro de privilégio de grupos sociais e nem de categorias profissionais, entre os presentes avultavam estudantes e empregados no comércio. O princípio democrático estava presente já nas reuniões de fundação do Internacional, das quais participaram brasileiros, portugueses, judeus, italianos, comerciantes e estudantes. No discurso inaugural de Henrique Pope, as seguintes palavras foram proferidas, abre aspas, "Estamos fundando um clube para brasileiros e estrangeiros", fecha aspas. Esta era uma clara alusão à política de discriminação dos clubes de futebol de Porto Alegre, isto porque espaço para negros começou pioneiramente no Internacional em 1928, quando o Colorado passou a admitir jogadores como Dirceu Lopes, da Liga da Canela Preta, no campeonato do departamento da Prefeitura de Porto Alegre. Após vieram o Chatinho, Bagre, Davi e Natal. No ano de 1932, chegou ao time o jogador Tupã, sendo que em 1939 chegou o craque Tesourinha. Havia atletas afrodescendentes que vinham do interior, como Alfeu, de Bagé, Ávila, de Pelotas, assim como os porto-alegrenses Abigail, Nena, Adãozinho e Niquelagem. A liga foi fundada em 1910, contando inicialmente com 7 clubes. Era um campeonato para os negros e pobres, coordenado pela prefeitura. A Liga Nacional de Futebol Porto-Alegrense, pejorativamente, era chamada de Liga da Canela Preta. Numa época em que o futebol era dominado por preconceitos, o Esporte Clube Internacional ousou desafiar os clubes aristocráticos. Escalou em 2 de setembro de 1928 o zagueiro Dirceu Alves, sendo este o primeiro negro, assim como tal, a jogar no Internacional. De fato, o mesmo foi contratado oficialmente pelo Internacional em 1925, mas realizou a estreia apenas no segundo semestre de 1928. Depois de Dirceu, outros jogadores negros passaram a atuar no Internacional, processo que seria aprofundado nos anos 40 com a formação do fabuloso rolo compressor. Numa justa homenagem, o senhor Antenor Lemos foi quem teve a iniciativa de contratar. Ele tinha ojeriza ao racismo. O apaixonado colorado Antenor Lemos foi jogador, sócio benemérito, presidente executivo e também de honra. O Internacional foi um clube precursor. A partir de 2 de janeiro de 1942, com a reforma dos estatutos, estabeleceu que sócios do clube fossem brasileiros naturalizados e estrangeiros até o limite de 20%, sem distinção de cor, opinião política ou credo religioso. A partir de 1944, o Estatuto do Internacional abre o clube para os negros. O novo estatuto determinou a criação de um fundo especial para manutenção e melhorias no Estádio dos Eucaliptos e também decidiram abrir o clube para os sócios negros. Em 1946, o Doutor Marmita, o chargista Pompeu da Folha da Tarde, criou a série Grande Família,
com personagens para cada um dos clubes do Campeonato de Porto Alegre, para um homem negro. É considerada a primeira identificação do Internacional com um negro como torcedor símbolo. O Esporte Clube Internacional, que desde os anos 40 tem a negritude como símbolo, somente iniciou uma lenta e seleta incorporação de jogadores negros a partir dos anos 20. Junto com os negros, o Colorado acabou trazendo para o clube a torcida popular, formando o conceito de clube do povo. Segundo Ibsen Pinheiro, na época do rolo compressor, o engrandecimento do Internacional foi o reflexo de dois fatores fundamentais: a inauguração do Estádio dos Eucaliptos em 1931 e a afirmação colorada como clube que rejeitava o racismo. Na década de 50, seguindo essa trilha, começou a aparecer na imprensa a figura do mascote do Internacional. Um negrinho que com o tempo se transformou no Saci, esse mascote simbólico até os dias atuais. O propósito teve como finalidade de relacionar o Internacional como o time do povo, criando a figura de um negrinho com a camisa colorada. O Esporte Clube Internacional possui diferentes mascotes. O mais tradicional é o Saci Pererê, um dos personagens mais conhecidos do folclore nacional. Mas antes de se tornar o Travesso Menino, sem uma das pernas, o Colorado era representado pelo Negrinho. Ele foi adotado como mascote oficial do clube e, entre os grandes clubes do Brasil, o único negro. Este personagem foi difundido pelos jornais esportivos dos anos 50, como a Folha Desportiva e a Hora. Mais recentemente, o Internacional decidiu homenagear o ex-jogador Escurinho, o já falecido ex-atacante dos anos 70, Escurinho, mascote que anima a torcida na beira do gramado. Em relação ao tema mascote do clube, ainda que dividam sua presença perante a torcida e tenham forte representatividade junto aos sócios e torcedores, é definido que o macaco Escurinho representa apenas os projetos sociais e culturais do Esporte Clube Internacional, enquanto o Saci permanece como mascote oficial. Foi gratificante para mim estar contribuindo com essa pesquisa para a história de uma época mágica, resgatando episódios, dando novas versões e perpetuando as memórias do presente que amanhã serão do passado. As raízes da fundação do Esporte Clube Internacional foi resultado da necessidade de um clube popular que acolhesse qualquer etnia para a prática do esporte. Obrigado ao Esporte Clube Internacional por ter nascido nestes ideais e por nunca ter propagado o racismo. Este desbravamento reflete a alma do Clube do Povo, que tem orgulho das suas origens. Bonito texto escrito pelo escritor e colorado Adilar Signori, com o material intitulado Racismo Nunca Teve Vez no Internacional, texto este que foi premiado na edição de 2019, a 12ª do concurso de Contos, Crônicas, Poesias e Histórias do Inter, que é promovido pela FECI, a Fundação de Educação e Cultura do Internacional. Bonito texto do Adilar, reforçando essa conexão de combate às discriminações que sempre marcou presença dentro do contexto do Internacional. Programa Velhas Súmulas da Rádio Colorada, a rádio oficial do Internacional, agora fala com o autor do texto desta tarde, já lido aqui durante a nossa programação. Conversamos com o escritor e torcedor colorado Adilar Signori, que fala conosco agora um pouco sobre essa publicação especial, sobre a relação dele com o nosso Inter e a relação dele com a literatura de maneira geral. Bom, Adilar, antes de mais nada eu queria te saudar, queria te agradecer muito pela gentileza por nos atenderes para essa conversa aqui no Velhas Súmulas da Rádio Colorado. É um prazer ouvir a torcida colorada e ouvir a torcida colorada com talento para a literatura, como é o teu caso. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Estou pronto, estou à disposição para as perguntas que quisermos me fazer, né? Sem dúvida, Adilar. Bom, Adilar, mais cedo foi feita a leitura aqui na tarde da Rádio Colorada de um texto teu que fala sobre o quanto que o Internacional sempre foi combativo em relação ao racismo, texto intitulado O Racismo Nunca Teve Vez no Esporte Clube Internacional, texto esse que venceu no ano passado
na categoria Histórias do Inter, no concurso literário da FECI. Eu gostaria, antes de mais nada, começar perguntando para ti como é que, o porquê que tu fizeste esse texto, o que te motivou a escrever sobre isto, e queria que tu contasse também um pouquinho da tua relação com o Inter e com a literatura. Esse texto, na verdade, esse é um dos textos premiados, né? Então vamos falar nesse último, que é esse aí que tu comentou, que eu fui premiado em 2019, né? O racismo nunca teve vez no Esporte Clube Internacional. De menino, eu ouvia dizer, o pessoal falar assim, porque tu torce para um time de negros, né? E aquilo me revoltava, porque eu acho que o ser humano não é pela cor, né? Isso eu até menciono muito no texto, né? E, na verdade, na minha família, o meu pai ele torcia para o time azul, mas como ele era comerciante, ele não dizia nem o time dele, nem a religião, nem qual era o partido, né? Sorte minha e dos meus outros 2 irmãos, né? Que nós ficamos colorados. E, na verdade, eu sou apaixonado pelo Inter, eu tenho motivação, né? Torcedor, né? Desde 1965, né? Mas e também me deu a oportunidade de deixar registrado, né, essa crônica, né, enfatizando que o Esporte Clube teve racismo, né, e não tem problema de raça, de cor, de nada, né. Mais ou menos é isso aí, né. Na verdade, o texto, a crônica, páginas, né, é bem extenso, né. Sem dúvida, sem dúvida. Me explica um pouquinho, Adilar, quando é que tu começaste a escrever? Começaste não faz muito, não? Na verdade, eu comecei a escrever com 61 anos de idade, né? Eu tenho 73 anos, né? E eu comecei a participar de concurso literário até para ter uma motivação, né? Eu nem imaginava, comecei a vencer concurso aqui em Canoas, da Fundação Cultural, no último ano que teve o concurso, eu fui premiado com 2 primeiros lugares, né? E assim, no Brasil eu tenho 63 premiações, né? Mas dessas 63 premiações eu tenho 18 primeiros lugares, né? E eu, sinceramente, eu não imaginava, por exemplo, que eu tinha essa memória, que o pessoal iria gostar dos meus textos, né? Porque é uma avaliação, né? Um concurso literário. Não quer dizer que vai ser... porque a pessoa vai ser a melhor escritora do mundo, é que nem concurso de beleza, né? Às vezes os bons não participam, as mulheres bonitas não participaram, mas sei lá, a minha motivação é participar e eu sempre fui um leitor voraz, né? Sempre li muito, muito, muito. Bonito relato. E me diz uma coisa, Adilar, vou entrar um pouquinho mais, e até porque esse programa ele fala da história do Inter, mas ele fala também da história de jogadores e da história de torcedores, e hoje tu és um dos nossos entrevistados da tarde. Como é que iniciou a tua relação com o Inter? Foi incentivado por quem ou foi por uma iniciativa mais própria? Na literatura ou como torcedor? Como torcedor. Como torcedor eu vim para Canoas com 16 anos e com 18 eu já estava lá no estádio dos Eucaliptos, ia com o bonde, né, assistir os jogos, e sou associado desde 1965, né? E eu sou apaixonado por aquilo que eu faço, né? Tanto é que a minha paixão, eu sempre digo, eu tenho 2 paixões, né? Eu moro em Canoas desde 1963, eu adoro Canoas, mas a minha paixão é Rocaçado, onde eu nasci e vivi até os 16 anos, e o Inter, né? Tanto é que eu lancei um livro ano passado, A Minha Aldeia, o Mundo, que é sobre memórias, todo sobre a minha terra, né? E a minha terra que Elton Fencer nasceu, né? E para quem não sabe, até esse texto tirou o primeiro lugar também em 2016, Heraldo Herman, o primeiro presidente do Inter, campeão do Brasil. Até nós, casualmente, nascemos na mesma casa, né? E para acrescentar mais uma, assim, que o primeiro lugar que eu tirei no Inter, de histórias do Inter, né, foi sobre a única decisão de futebol que não assisti no estádio Beira-Rio, né? Foi no 5º concurso que eu tirei o primeiro lugar, né? Foi como uma história minha como torcedor, né? Que eu assisti todas as grandes decisões, eu assistir jogos nos Eucaliptos, né?
E o que deu origem ao nome, a única decisão de futebol que nós tínhamos no estado do Beira-Rio foi em 70, que eu não pude ver Inter e Corinthians porque eu estava hospitalizado, né? Então ali eu contei toda a minha história, contei detalhes da minha participação com a minha presença no estádio Beira-Rio, né? Sem dúvida. Adilar, eu vou fazer uma pergunta para ti, vou abusar da tua boa vontade. Tu, como relataste, é um torcedor que pôde ver os mágicos times do Inter nos anos 70, até aqueles times do final dos 60, que também foram bem marcantes. Passou por toda a década de 90, 80, o início dos 2000, acompanhando todas essas gerações de jogadores que nos representaram. Com a opinião de alguém com presença de arquibancada, como é o teu caso, e alguém que acompanha o Inter de perto, qual foi o Inter que mais te encantou como torcedor? Na verdade, eu peguei uma época difícil, né? Que foi na parte final dos eucaliptos, né? O ano 75, 76, a gente ia assistir futebol, sabia que ia ganhar. Não... Daí eu dizia, não, daí é fácil ser torcedor, mas eu sou torcedor e torcedor assíduo, que ia pegava o ônibus, o Canoense, ia a Porto Alegre, pegava o ônibus, aliás, quando tinha ônibus, depois metrô, né? Esses jogos que era uma satisfação ver aquele time ganhar, né? Elegiste o time de 75 como o time que mais te encantou como torcedor. Em relação a jogador individualmente, de todos esses lendários jogadores que passaram desses períodos, do final dos 60 até a atualidade, quem que mais gerou alegria para o torcedor Adilar e mais prazer em ver jogar, que te encantou tecnicamente? Teve vários, né? Por exemplo, Falcão, Figueiredo, Paulo César Carpegiani, né? O Valdomiro, que eu nunca me esqueço, eu estava presente naquela partida que ele foi vaiado. Eu nunca vaiei jogador de futebol, eu ia lá para assistir e aplaudir, né? Perfeito. Bom, Adilar, eu te agradeço muitíssimo por ter nos atendido aqui na Rádio Colorado. Até uma próxima. Parabéns pelo trabalho. Posso só para terminar, posso fazer um agradecimento? Claro, por favor. Na verdade, o nosso Inter ele é um clube diferenciado, pois ele é o único no Brasil a promover a literatura, né? Tem a Biblioteca Zeferino no Brasil com 80 mil livros, está situado no ginásio Gigantinho. Então esse concurso começou em 2008 e quem era o presidente da FECI foi o seu Jorge Vieira da Cunha, né, na sua gestão, né. Depois continuou com o concurso na gestão do presidente da FECI, Júlio Ignácio Regner, e atualmente é o senhor Cesardo Júlio Vignoche, né. E também, eu não posso esquecer, para terminar aí, uma menção especial para a criadora do concurso, Marinês Bonassina. Ela é diretora cultural, né, que está organizando esse concurso desde o primeiro, né. A Capolati, que é a casa do poeta latino-americano, na qual o Marinês Bonassina também é presidente, né. E eu posso dizer que quando eu participo dos concursos, a minha vontade é sempre estar bem colocado nas histórias do Inter, né. O quadro História Alheia deste sábado fala sobre a seleção da Iugoslávia. No último domingo, dia 28 de junho, se completaram 70 anos da primeira partida de Copa do Mundo realizada em Porto Alegre. Ela ocorreu lá em 1950 e naquela ocasião a Iugoslávia venceu o México por 4-1 no estádio dos Eucaliptos, antiga casa do nosso Internacional, nosso antigo campo. E por isso hoje o nosso repórter Leonardo Pfister fala agora sobre a seleção da Iugoslávia, uma das participantes daquele jogo. Escutemos a reportagem especial editada por Neudimar da Rocha. Uma seleção que já esteve entre as melhores do mundo. Foi medalha de ouro em Olimpíada e participou do primeiro jogo de Copa do Mundo disputado em Porto Alegre. Estamos falando da seleção da Iugoslávia, time que disputou 9 mundiais, foi berço de ótimos jogadores e hoje não existe mais. Bom, pelo menos não mais como Iugoslávia. Confuso? Não tem problema. Vamos falar um pouco mais desta história no Velhas Súmulas de hoje.
A história do país remete a 1919, um ano após o fim da Primeira Guerra Mundial, quando o derrotado Império Austro-Húngaro deu lugar a vários novos países, entre eles o Reino dos Sérvios, Croatas e... A segunda participação da equipe foi em 1950, e a campanha até que começou bem, com goleada sobre a Suíça por 3-0 e sobre o México por 4-1 no primeiro jogo de Copa do Mundo disputado em Porto Alegre. O palco foi a antiga casa do Internacional, o Estádio dos Eucaliptos. Com as duas vitórias, os iugoslavos foram para o terceiro jogo contra o Brasil, precisando apenas de um empate para se classificar. Mas jogando em casa, a seleção brasileira desta vez levou a melhor. Com gols de Ademir Menezes e Zizinho, o Brasil eliminou a Iugoslávia. Cobrou Bauer, entregando a pelota, Danilo outra vez a Bauer. Conduz Bauer a pelota, atraiu Tchaikovsky segundo, passa por ele, entregou outra vez a Danilo. Boa combinação dos médicos. Danilo na frente para o Zizinho, aproxima-se do gol. Prepara o tiro e atira, gol! Gol dos brasileiros! Danilo recebeu a pelota, entregou o Zizinho, bateu o Stankovic e marcou o segundo gol brasileiro. Nos dois mundiais seguintes, a Iugoslávia chegaria até as quartas de final, mas em ambos cairia diante da Alemanha Ocidental. Na década de 60, a seleção viveria um de seus melhores momentos. Logo de cara, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Roma em 1960. Na final, a equipe bateu a Dinamarca por 3-1. No mesmo ano, foi vice-campeã da primeira edição da Eurocopa, perdendo por 2-1 para a União Soviética na prorrogação. Com isso, a equipe chegou como uma das favoritas para o Mundial do Chile em 1962. Após passar da primeira fase, os iugoslavos mais uma vez encararam a Alemanha Ocidental, mas desta vez levaram a melhor por 1-0. Nas semifinais, no entanto, o time acabou derrotado pela Tchecoslováquia por 3-1 e na decisão do terceiro lugar, perdeu para o Chile por 1-0. Em 1968, o time fez outra grande campanha na Eurocopa. Após eliminar a campeã do mundo Inglaterra nas semifinais, a equipe enfrentou a Itália na decisão. No primeiro jogo, empate em 1-1. Como não havia disputa de pênaltis, um novo duelo aconteceu 2 dias depois, e os italianos venceram por 2-0. Em 1970, a seleção não participaria da Copa do México, mas voltaria a ser em 1974, quando na primeira fase aplicou aquela que é uma das maiores goleadas da história das Copas do Mundo, 9-0 sobre os árabes. A equipe perdeu todos os jogos que disputou, 2-0 para a Alemanha Ocidental, 2-1 para a Polônia
e 2-1 para a Suécia. Em 82, o time disputaria mais uma Copa do Mundo, mas desta vez não passaria da primeira fase. Empate em 0-0 com a Irlanda do Norte, vitória de 1-0 sobre Honduras e uma derrota de 2-1 para a Espanha. Em 1990, a equipe faria sua última participação como República Socialista Federal da Iugoslávia. Nesta seleção, haviam muitos jogadores que 3 anos antes foram campeões do Mundial Sub-20. Entre eles, os croatas Prosinecki, Jarni e Davor Šuker. Após eliminar a Espanha nas oitavas de final, o time encarou a Argentina de Maradona. Após um 0-0 no tempo normal, os iugoslavos tiveram uma esperança nas cobranças de pênaltis, quando o goleiro Ivkovic defendeu a cobrança de Maradona. E olha quem vem para a batida. É impressionante como a torcida de Florença está pegando no pé do Maradona, vaiando o Maradona. O time que vencer essa partida já no mínimo... Ó a falta. Defendeu o Ivkovic, o pênalti de Maradona. Ele bateu mal. Ele bateu muito mal. Ele recuou a bola. Se o Stojkovic, o craque da Iugoslávia, perdeu o pênalti, o Maradona, o craque do mundo, perdeu o pênalti. Mas depois disso, Brinovic e Hadzisevic pararam em Goicoechea e viram a Iugoslávia ser eliminada. É com você, Goicoechea, e com você, Hadzisevic. Pé direito. Defendeu Goicoechea. A Argentina faz 3-2 nos pênaltis. A Argentina está na semifinal da Copa do Mundo. No ano seguinte, movimentos separatistas de praticamente todas as repúblicas que integravam a antiga Iugoslávia começaram a ganhar cada vez mais força. Uma série de declarações de independência se sucederam, provocando um grande conflito armado na região dos Balcãs. Entre 1991 e 1995, inúmeras guerras entre sérvios, croatas, eslovenos e bósnios mataram mais de 140 mil pessoas e deixaram mais de 4 milhões de desabrigados. Assim, nenhum dos países membros da antiga Iugoslávia pôde participar da Copa de 94. Mas em 1998, a República Federal da Iugoslávia, representando Sérvia e Montenegro, garantiu uma vaga na Copa, tendo a companhia dos seus vizinhos croatas. Com uma seleção que contava com o jovem Stankovic, além dos já veteranos Savicevic, Mijatovic e Mihalovic, a Iugoslávia terminou a primeira fase invicta, após vitória sobre Estados Unidos e Irã por 1-0 e um empate com a Alemanha em 2-2. Nas oitavas de final, a equipe enfrentou a forte seleção holandesa. No final do segundo tempo, o jogo estava empatado em 1-1 e se encaminhava para a prorrogação. Mas um gol de Davids aos 47 minutos eliminou os iugoslavos e classificou a Holanda para a próxima fase. Esta seria a última vez que a seleção usaria o nome Iugoslávia em uma Copa do Mundo. Nos mundiais seguintes, a equipe atuaria como Sérvia e Montenegro em 2006 e Sérvia nas Copas do Mundo de 2010 e 2018. Seus vizinhos croatas marcariam presença nos mundiais de 2002, 2006, 2014 e 2018. Já a seleção da Bósnia disputaria a Copa de 2014. Hoje, muitos analistas de futebol dizem que se os países que compunham a antiga Iugoslávia formassem uma seleção, ela estaria entre as melhores do mundo. Mas as diferenças culturais, étnicas e religiosas, além, é claro, das cicatrizes da guerra, tornam esta possibilidade praticamente impossível. Com
com a história da seleção da Iugoslávia para o Velhas Súmulas, Leonardo Fista. A reportagem especial contou com as seguintes músicas, fazendo a trilha musical Jugoslovenka, de Lepa Brena, Seven Nation Army, The White Stripes, também com Blackberry, de Rem Jam, Jim Jenny, de David Bowie, Bullet, the Blue Sky, U2, Do Anything You Want To, Thin Lizzy, Psycho Killer, Talking Heads, Take On Me, The Weezer, além das narrações de Jorge Cury, da Rádio Nacional, da EBC, e de Kleber Machado, da Rede Globo. O Velhas Súmulas, edição de número 8, emitida neste dia 4 de julho de 2020, está terminando. Em breve, a entrevista na íntegra com Dadá Maravilha estará disponível para ser escutada no SoundCloud do Inter. O site é o seguinte, soundcloud.com/SC Internacional. Também marcamos presença em outra plataforma, o Spotify. Basta pesquisar por Rádio Colorada ou Esporte Clube Internacional e aparecerá nosso perfil. Fica o muito obrigado da Rádio Colorada a todos e a todas pela companhia de sempre. Esta edição foi ilustrada pelas seguintes músicas: Invincible, de Akash Gandhi, e também Oblivion, Libertango, Undertango e Primavera, de Astor Piazzolla. O programa Velhas Súmulas é isto, história do nosso Inter. A dose de nostalgia que oferece a voz alvirrubra, que é a Rádio Colorada, nas tardes de sábado. Temos muitos ontens para revisitar, e aqui é isto que sempre faremos. Dadá Maravilha, o ex-atacante Dario, campeão brasileiro pelo Internacional em 1976, foi o nosso entrevistado nesta tarde. Em uma das respostas dadas por ele, deixou claro que, além de fazer gols com a camisa colorada posta, também ganhou humildade durante aquele período no qual foi jogador do Inter. Eu fiquei mais humilde também, porque eu era muito entusiasmado e falava, prometia aquele negócio todo. Cheguei no Inter, vendo aquele Figueroa, Marinho, os caras numa humildade, Manga, os caras numa, o Lula, os caras numa humildade tremenda. Eu falei, peraí, quem sou eu para de respeitar a união, de respeitar a humildade, de respeitar o colegismo, o profissionalismo daquele time que eu encontrei que só somou na minha vida esportiva. Velhas Súmulas, com as recordações coloradas, baixa as cortinas nesta tarde de sábado, dia 4 do mês de julho do ano de 2020.